Esse aqui, né? Vamos lá. Às vezes, quando Vamos a ver gente aceleradinho, porque a gente tá muito atrasado nos reacts, tá? Bora lá. tá naquela fase que nada tá dando certo, só o que resta fazer é lutar. É sair da famosa zona de conforto e arriscar. Tentar fazer alguma coisa diferente pra sair daquela zica brava. E quando um estranho bate na porta, oferecendo a oportunidade de um resultado diferente em troca de um voto de confiança e uma chance pra mostrar o que pode fazer, quem realmente quer sair daquela fase lazarenta não vai pensar duas vezes. Isso tudo aconteceu dentro da desenvolvedora japonesa Tecmo, e um ambicioso programador chamado Tomonobu Itagaki, que queria muito fazer jogos, e fez uma aposta diretamente com o presidente da empresa. E foi dessa aposta que nasceu a franquia de jogos de luta Dead or Alive. Hoje é dia da história do jogo que salvou a Tecmo de cair no abismo do esquecimento, e ao mesmo tempo transformou Tomonobu Itagaki na estrela do rock que ele sempre quis ser. Hoje é dia de Dead or Alive, e vai ser agora, só vem. Fala, topzeiros, bem-vindos a mais um vídeo. Se você tá caindo de paraquedas por aqui, eu sou o Ed, você tá no Pet Start, o canal pra quem sabe... Só tem videogame é velho, uma né, das que gosta de melhores Dead or coisas da vida. Alive. Então tamo junto. As franquias Vambora. ancestrais. Dead or Alive é um game Ô, de tiozão. 1996 que, traduzido do inglês, esse nome significa morto ou vivo. E é um nome massa que combina demais com um jogo de luta. Mas esse nome vai além e representa a exata situação que a Tecmo vivia naquela época. Como assim? Bom, a Tecmo foi uma desenvolvedora que ficou muito famosa na era 8 e 16-bit, principalmente pela franquia Ninja Gaiden no Nintendinho. A Tecmo sempre teve nativa produzindo games, mas já fazia muito tempo que ela não conseguia um grande sucesso, daqueles que todo mundo sai falando e que todo mundo quer jogar. Quando chega a década de 90, digamos que a Tecmo já tinha vivido seus melhores dias, e a perspectiva pro futuro não era lá grande coisa. A situação financeira da empresa estava entrando na zona de alerta vermelho, e alguma coisa fora do comum tinha que acontecer para mudar o seu destino, que naquele momento apontava para um cenário de último que sair apague a luz. Só que alguma coisa aconteceu, ou melhor, alguém aconteceu. Tomonobu Itagaki chegou na Tecmo em 1992, e ele escolheu trabalhar na Tecmo, mas não foi por admiração pelo passado de games topzera da empresa, mas sim pela sua localização geográfica. A Tecmo ficava perto de onde ele morava. E é importante que você saiba disso, Muito pra bom. entender que o Tomonobu era um cara cheio de confiança, prático e determinado, e queria resultados. Ele queria fazer jogos de qualquer jeito. Então por que não começar em um lugar próximo da sua casa pra deixar tudo mais fácil? Um dos primeiros trampos dele foi um jogo chamado Tecmo Super Bowl, que é um game de futebol americano. E eu garanto pra você que quando o Tomonobu se imaginava produzindo games, futebol americano não tava no topo da lista. Mas esse foi o game que caiu no colo dele, e ele não ia jogar essa oportunidade fora. Especialmente porque no começo da sua vida dentro da Tecmo, ele foi orientado pelo Yoshiaki Inose, um nome de peso da empresa, que esteve por trás dos jogos mais bem-sucedidos da Tecmo, como por exemplo o Raiga e o Ninja Gaiden. Tecmo Super Bowl foi um começo, foi um aprendizado. Com o Yoshiaki, ele entendeu que até um game de futebol americano tinha que ser divertido, tinha que ter alguma coisa diferente. E esse foi um conceito que o Tomonobu carregou consigo por toda a sua carreira como criador de jogos. Mas como é que um programador novato, com praticamente apenas um jogo na bagagem, se torna líder de um projeto de jogo como Dead or Alive? A resposta é que quem não arrisca não petisca. O Tomonobu chegou junto de Junji Nakamura, chegou junto diretamente no presidente da Tecmo e simplesmente pediu uma chance. E ele disse com toda a confiança do mundo que ele era capaz de fazer um game, iria vender muito e colocar a Tecmo em uma posição de prestígio novamente. E nessa Ou você... Coisa de... História de mangá, né? Os caras vão lá e falam, vou fazer sucesso! Eu vou conseguir, se você não conseguir, você tá fudido. Então, melhor conseguir. Aí o cara vai lá e consegue. hora eu tenho certeza que pesou o bom trampo que ele havia feito no Tecmo Super Bowl. E também pesou o fato dele ser um pupilo do Yoshiaki. Porque o Junji Nakamura disse sim, ele topou. E aí o Tomonobu chamou a responsa pra si. E não era a responsa apenas de criar mais um jogo. Era a responsa de ter o futuro da Tecmo nas costas. A situação da empresa tava tão braba nas finanças que esse jogo ir bem era questão de vida ou morte da empresa. E foi por esse motivo que o projeto recebeu o nome de Dead or Alive. Mas e agora? O Tomonobu chamou a responsa pra si, mas como começar um projeto assim? Ele sabia que ia precisar do melhor ao seu lado. E passou o pente fino Narras veja a skin que destruiu o jogo do Gameira. Beleza, Black, tamo junto, valeu. geral em todo mundo que trabalhava na Tecmo e formou um time, que se tornou uma divisão dentro da empresa, chamada de Team Ninja. E a missão desse time era criar um jogo que fosse extremamente popular, que conquistasse os fãs e principalmente que gerasse muito retorno financeiro, porque a Tecmo tava no fundo do poço. No começo dos anos 90, se tinha um gênero de games que tava na boca do povo, esse gênero era os jogos de luta. Street Fighter 2, Mortal Kombat e muitos outros jogos famosos até hoje vieram dessa época. O Team Ninja sabia que era nesse gênero que estava a maior chance de conseguir sucesso, mas também sabia que seria muito difícil conseguir se destacar se esse novo jogo não tivesse algo de diferente pra oferecer. E se você gosta de histórias sobre videogames, o Aperta Start tem muitas pra te oferecer. Então não esquece de se inscrever e clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. É só assim que você garante que os canais que você gosta continuem crescendo. No meio de tantos jogos de luta, um deles era bem diferente dos demais. Um jogo da SEGA chamado Virtua Fighter. Esse game tinha um visual Lembrando, o povo acha que Tekken, que foi o primeiro e tal. Não, Virtua Fighter foi o primeiro. bastante diferente. Ele tirava vantagem dos gráficos poligonais, gráficos com aparência tridimensional. A movimentação, a animação dos personagens e a visão de câmera navegando pelos cenários era o recado que a tecnologia estava mandando. Ela estava dizendo, olha só o que dá pra fazer agora. Virtua Fighter podia não ser o jogo mais
mais belo ou com a jogabilidade mais refinada do mundo. Mas era apenas um começo, era um conceito diferente o suficiente, que quando bem explorado, poderia ser exatamente o que o Team Ninja estava procurando. Por causa de Dead or Alive, Tecmo e a SEGA se aproximaram. E não é à toa que Dead or Alive roda em um hardware de arcade da SEGA chamado Model 2. E essa foi a primeira vez que a SEGA autorizou uma empresa de fora a usar um hardware seu para produzir um game. Nice! Quem sabe também não foi daí que rolou uma negociata, que incluía a Tecmo lançar Dead or Alive para o Saturn, que era o videogame que a SEGA tinha no mercado naquele momento. Suspeito balançava desde o início, né? Primeiro no Saturn, no ano seguinte ao lançamento do jogo do É o arcade. segredo Mas do isso sucesso. é apenas uma curiosidade. O que eu queria te contar mesmo é que o desenvolvimento do Dead or Alive começou em 1995. O Team Ninja já sabia que queria fazer um jogo que usasse gráficos poligonais, inspirado pelo Virtua Fighter, e a jogabilidade teria que ser rápida, agressiva, fluida e muito responsiva. Tomonobu não queria fazer mais um jogo de luta. Ele queria um jogo que fizesse algum tipo de contribuição para o gênero. Queria que o jogo fosse lembrado e criasse um legado e que usasse o melhor da tecnologia daquele momento. Mas como fazer isso? Suspeito, O que mano. poderia diferenciar o Dead or Alive? E foi aí que o Tomonobu teve um momento de ousadia. Gostosas. E se o Dead or Alive, além de gráficos bonitos, fosse um jogo que também tirasse vantagem do 3D e da física para criar um game de luta que fosse rápido, agressivo, bonito, mas que ao mesmo tempo também fosse sensual. Observando os gráficos de Fatal Fury, a mente Óbvio. do Tomonobu viajava, imaginando como seria transformar aquele tipo de arte 2D em uma arte Cara, todo projeto japonês passa por isso. O que a gente pode fazer pra deixar esse jogo melhor? Botar gostosas. Todos os projetos japoneses passam por esse ponto. tridimensional, com volume, movimento e ângulos diferentes. Ele desconfiava que ao adicionar uma camada de sensualidade em um jogo que já fosse bem executado, esse É poderia aquele negócio, né? Sangue e sexo. Vende muito. Conan, por exemplo, é basicamente isso, de certa forma. Não só basicamente isso, mas tem muito disso também, né? ser o diferencial que ele estava procurando. E ele não estava errado. Um torneio para descobrir quem é o melhor lutador é quase uma regra nos jogos de luta. E se esse torneio fosse criado por uma organização enorme, O Pocket Brave ele não duvidosa ou passou por criminosa, isso. então melhor ainda. Esse sempre é o contexto perfeito Passará no futuro, eventualmente, né? Daqui 10 anos a franquia, o que a gente pode fazer pra melhorar a franquia? Gostosas. Mas já tem uma gostosa. Tipo, as mulheres do Pocket são boas. Mas tem a gostosona lá que é a Ximena mesmo. Mas as outras são mais de boa. para justificar uma variedade de personagens, cada um com um motivo diferente para estar ali. Ou para se vingar, ou para ficar rico, ou para conquistar alguma coisa. Motivos não faltam para criar um universo onde os problemas são resolvidos na base da porrada. O mundo de Dead or Alive é como se fosse uma versão do nosso mundo, mas sem as amarras da realidade. Então coisas como ciência e tecnologia são Bora assistir a série de One Piece é só para quem vê anime, canal Gaveta. Beleza, Mef, tamo junto, valeu. muito mais avançadas, e até elementos sobrenaturais podem fazer parte dele normalmente. 8 personagens disputam um torneio chamado Dead or Alive World Combat Championship, e esse torneio é organizado pelo grande antagonista desse universo chamado Victor Donovan. E quem participa de O jogo de luta antigamente não fazia questão nenhuma de fazer história, né? tudo isso? Bom, os competidores são os Até seguintes. hoje não faz, mas eu fiz questão de fazer uma história boa. Bayman é um assassino profissional e ex-capanga do Victor Donovan. Ele entrou no torneio pra se vingar do ex-chefe por causa de um serviço executado sem pagamento e porque de quebra ele também foi incriminado por algo que não fez. E já dá pra perceber que o Victor Donovan é um cara gente boa que faz amigos por onde passa. Genfu entrou no torneio na vibe de usar o prêmio do vencedor pra ajudar no tratamento da sua netinha que tava muito doente, coitadinha. Jan Li é o cara que entra no torneio só pra provar que é o Bilonga das galáxias, o maior lutador do universo, o que soa como um sintoma de pura insegurança. Lei Fang entrou no torneio pra lutar especificamente contra o Jan Li. Tudo isso porque parece que no passado o Jan Li salvou a vida dela. E agora ela não sossegue enquanto não provar pro Jan Li que não é uma menina frágil que não consegue se defender. Ou é isso, ou é um caso de paixonite aguda. Kasumi é a personagem que acaba se tornando a protagonista de Dead or Alive. A mulher braba na luta, e entra no torneio também por vingança. Ela quer a cabeça de um ninja vida louca que se chama Raido, que é seu tio, e que durante uma disputa de poder interna no clã deles, o Raido acabou deixando o irmão mais velho da Kasumi, chamado Hayate, em estado crítico. Tina Armstrong é uma lutadora de luta livre, que assim como Zack, que é DJ, entra no torneio pela fama, pela glória e pelo prêmio em dinheiro. Agora, Ryu Hayabusa eu acho que você já deve conhecer. Esse é o mesmo Ryu que um pouquinho mais pra frente iria renovar a franquia Ninja Gaiden. No universo de Dead or Alive, a história dele cruza com a história da Kasumi, que depois do rolê com o irmão da Kasumi, ele entra no torneio pra ficar de olho nela. E esses são os 8 personagens selecionáveis de Dead or Alive. Mas e o jogo? Será que o Tomonobu e o Team Ninja conseguiram realmente fazer alguma coisa diferente dos demais jogos de luta? Dead or Alive favorece a velocidade de reação do jogador ao invés de mais ênfase no sistema de combos. Isso quer dizer que o jogo tem um sistema de contra-ataque muito bem bolado e fácil de entender. Pra se dar bem, o jogador tem que aprender a se antecipar e a ler o movimento do oponente, levando em consideração o tipo de golpe e em qual parte do corpo ele será atingido. Sempre vai ter a chance de encaixar um contra-ataque topzera, que vai causar danos maiores do que os ataques normais. Pra cada ataque tem um contra-ataque, mais ou menos como se fosse uma partida de pedra, papel e tesoura. Tá ligado, Joaquim? Pô, papel vence pedra, tesoura vence papel e pedra vence tesoura. E eu não consigo me lembrar de outro jogo de luta que tivesse uma mecânica parecida com essa na época. Outra característica de O Dead or Alive tem uma mecânica diferenciada mesmo, né? Igual o Virtua Fighter. Todo jogo de luta, mais ou menos, desses grandes, tem uma mecânica diferenciada. Mas quando você pega o jogo de luta e vai nos frames, vira um jogo de xadrez mesmo, quase. Dead or Alive são as Danger Zones, as zonas de perigo, e são certas áreas ou elementos nas arenas de combate que podem alterar o rumo da luta. Como assim? Bem, se o seu jogador cair da arena de um andar pro outro, ele vai levar um belo dano ou vai ficar tonto como resultado dessa queda. E esse é só um exemplo. Também podem haver obstáculos que se quebram ou coisas que explodem causando interferência no... Valeu, Gustavo.
Tamo junto, obrigado pela sua inscrição, cara. Do combate. E agora chegou a hora da verdade. Com tudo isso que o Tomonobu e o Team Ninja criaram pro Dead or Alive, será que deu boa? Será que deu resultado? O jogo estreou no Japão e foi um sucesso imediato. Foi considerado um dos melhores jogos do ano e faturou um pouquinho menos de 10 milhões de dólares em lucro para a Tecmo. Essa grana foi mais que o suficiente para tirar a empresa da beira da falência. E, na real, fez bem mais que isso. Dead or Alive foi o renascimento da Tecmo. Aquela aposta que o Junji Nakamura fez com o Tomonobu mais do que se pagou. Dead or Alive se transformou em uma franquia. E o sucesso desse novo jogo ajudou a trazer uma franquia das antigas de volta. Foi graças a Dead or Alive que Ninja Gaiden também ganhou vida nova. E já tem vídeo contando a história de Ninja Gaiden no canal. Depois de Dead or Alive, Tomonobu se tornou o cara dentro da Tecmo. E o Team Ninja passou a ser referência de jogo topzera. As escolhas que o Tomonobu fez, como apostar em sensualizar as meninas do jogo, dando bastante destaque, dentro do possível, ao movimento, balanço e equilíbrio da região torácica, mostrou que o Tomonobu era um criador de jogos sem medo de errar. Eu fico imaginando que se fosse nos dias atuais, provavelmente ele seria cancelado e chamado de vários nomes por fazer algo assim. Por outro lado, ele também colocou como Dead or Alive foi censurado no ocidente, né? Na nova versão. o protagonista Akasumi, uma mulher que chuta o traseiro de vários homens durante o jogo. E na história oficial de Dead or Alive, ela é a grande vencedora do torneio. Por tudo isso eu digo que Dead or Alive é o jogo que salvou a Tecmo do buraco e fez tudo isso de maneira elegante, ousada e sexy, sem ser vulgar. Eu sou o Ed, até o próximo vídeo. Talvez um pouco vulgar, mas videogame... isso não é um problema. As pessoas acham que é, mas não é. Não gostou, não joga. Simples. SMT, você está aí, SMT?